Galera, estou fazendo aqui uma atualização da estratégia EMA 200. O vídeo que tem circulando na internet e do meu canal já é bastante antigo e acho que é interessante fazer a atualização para que as pessoas possam entender que houve mudanças, né? Principalmente no gerenciamento de risco, para que fique cada vez mais segura a estratégia. Tá? Fiz aqui um desenho do que seria a média de 200 períodos, preço de um par fictício aqui é 1.00, 1.1000, 1.2000, 1.4000. Tá? Vamos imaginar então que o preço, que esse candle aqui iniciou aqui, fez um movimento de baixa, houve aqui outro movimento de subida e ele finalizou aqui, certo? A estratégia consiste em verificar a média, localização do preço, nesse caso aqui, acima da média, a gente só pensaria em fazer vendas e se estivesse abaixo a gente só pensaria em fazer compras. Sempre que um candle for no sentido contrário à média, a gente abriria uma venda, sentido contrário à média para baixo, uma compra. Porém, no decorrer do tempo, com o aperfeiçoamento, a gente foi vendo que aberturas muito seguidas, uma próxima da outra e muito próximas da média, nesse sentido não seriam confiáveis de serem feitas. Tá? Então, o que foi alterado aqui, né? Ao invés de fazer vendas e vendas e vendas uma atrás da outra, a gente vê que o preço se afastou pelo menos 100 pips, certo? Pelo menos 100 pips, aí pode ser 200, 300, 400 pips, e aí sim a gente começava a ver as oportunidades de venda. Então esse primeiro candle aqui, digamos que ele não deu 100 pips, então a gente não abriu a primeira venda, a gente não abriu a primeira venda aqui, a gente só foi abrir a venda aqui, tá? Aí, digamos, aqui já tem um afastamento de pelo menos 100 pips. Aí a gente faz a venda aqui, certo? Diferente lá da estratégia da Cheyenne, que foi inclusive de onde surgiu a ideia de fazer essa estratégia, ela não usava alvos, né? Ela esperava cruzar a média. Eu já uso alvos. Os meus alvos hoje que utilizo são de 30 pips, tá? Alvo fixo. Então, abri uma venda aqui e boto alvo de 30 pips, tá? Outra coisa que me perguntam bastante. Tá, e depois que tu abre essa ordem, tu já abre uma outra em seguida? Não. Isso eu fazia no começo. Até eu ver que isso poderia sobrecarregar a conta, então eu não faço mais isso, tá? Para eu abrir uma segunda ordem no mesmo sentido, ou seja, para eu abrir uma nova venda aqui, só depois de passar pela média, tá? Vou atribuir mais ou menos um valor médio, isso pode variar de par para par, mas as pessoas podem usar como parâmetro um afastamento de 200 pips entre essa primeira ordem e a próxima, que seria mais lá em cima, tá? Mas o que eu recomendo fazer? Aberta uma ordem em determinado par, você esquece esse par e vai procurar oportunidades em outros pares, para que dê tempo do preço fazer todo o movimento que ele precisa para pegar o seu alvo, né? Inclusive podendo subir bastante e aí sim, lá em cima, depois de 200 pips ou mais, né, pensar em fazer novas ordens aí de venda, tá? Aqui eu fiz depois a simulação do preço caindo, né? Só para mostrar que nós podemos também fazer a compra quando ele está abaixo da média, preço abaixo da média, com um afastamento do preço atual e a média de pelo menos 100 pips, tá? Mesma coisa, alvo de 30 pips aqui em cima. Então a estratégia ela consiste nisso, acima da média venda, abaixo da média compra, tá? Com pelo menos o afastamento mínimo de 100 pips ou 1000 pontos, tá? Outra coisa que mudou, hoje eu só opero a favor de pares na direção do swap positivo. O que quer dizer isso? Swap é uma taxa de permanência que é paga, tá? Devido à variação da taxa de juros das moedas. Isso você pode ver, eu uso o celular e no celular a gente seleciona um par, vai lá em propriedade de símbolo, ele mostra quanto que é o swap de compra e o swap de venda. Quando o swap for negativo, eu não opero, eu só opero quando o swap é positivo, ou seja, quando, por exemplo, eu abro uma ordem de venda aqui e essa ordem fica por diversos dias aberto,
a corretora vai me creditar valores sempre na virada do dia por eu estar com essa ordem aberta. Então eu só opero nessas direções. Nesse par aqui, digamos que o swap seja de venda, né, seja positivo na venda, eu só penso em abrir ordens quando ele estiver acima da média, porque aí seriam as vendas. Se for compra, eu não abro, entendeu? Então isso é uma forma como eu estou operando hoje, que mudou em relação lá ao início. Tá? Então essas duas coisas mudaram: afastamento mínimo e operar a favor do swap. Tá? E claro, o afastamento entre ordens também de pelo menos 200 pips. Então essa primeira ordem, eu esqueço esse par, vou atrás de outras oportunidades e só depois de 200 pips pensaria em abrir uma nova ordem. Tá? Outra coisa que eu não fazia no início. No início eu usava apenas 4 pares. Hoje eu resolvi diversificar e eu uso pelo menos 10 pares. Claro que todos com um swap positivo em determinadas direções. Tá? Então essa é a estratégia MA200 para Forex. Tem algumas coisas ainda que eu vou passar, essa é só uma primeira parte. Aí pessoal, só para esclarecer mais algumas coisas, né? Em relação ao uso de indicador, não é necessário, tá? Nenhum tipo de indicador a ser usado na estratégia. Eu particularmente uso ali o RSI para confirmar algumas entradas e o ADX, que é um outro indicador, que é um indicador de tendência, né? Se ele sinaliza que estamos em um momento de tendência em um determinado par, eu simplesmente não abro ordem nesse momento, aguardando que a força no outro sentido, né, no sentido contra a tendência, ao nosso favor, se movimente. Tá? Então eu não abro ordens enquanto o indicador ADX está sinalizando uma tendência, certo? Com relação ao lote a ser usado, isso depende muito do perfil e do saldo em conta do trader, tá? E se vocês quiserem me perguntar, tá ali o WhatsApp, eu tenho uma forma para cada tipo de perfil. A pessoa conservadora, a pessoa um pouco mais arrojada e o moderado também, tá? Então eu passo ali certinho. Lembrando que o tipo de conta que a pessoa vai utilizar é primordial, tá? Não adianta querer usar essa estratégia com pouco capital nos tipos de conta padrão, nas contas standard. Tá? Se quiserem, entre em contato no WhatsApp, eu tenho uma sugestão, que é a sugestão do tipo de conta que eu uso, tá? Principalmente para quem tem capital baixo, tá? E quiser se segurar bem no mercado. Basta me procurar no WhatsApp ali, eu explico tudo certinho, tá bom? Então essa é a estratégia hoje, com as adaptações. Não tem muito segredo, é bem tranquilo, tá? E seria isso. Valeu!